Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Muito bem, muito bom dia para você ligado na tela da TV Alterosa. Tá no ar o Arena Alterosa. É hora de você saber tudo sobre os nossos destaques regionais, sobre o nosso esporte. Para você que está na Zona da Mata, Campo das Vertentes, está em casa, está no seu local de trabalho, mas está ligado aqui com a gente na Arena Alterosa, claro. Seja muito bem-vindo. É um prazer poder fazer parte, né, do finalzinho aí da sua manhã, levando tudo que é destaque do nosso esporte regional. Aquilo que é destaque também no Brasil e no mundo, a gente mostra aqui na tela da TV Alterosa, que é a TV que o mineiro vê. No começo do programa já faço um convite para você participar comigo. Olha só, hoje a gente vai mostrar os destaques, claro, do final de semana, né? A gente vai falar de vôlei, que é o nosso destaque principal. Daqui a pouquinho já vão mostrar o nosso convidado do programa de hoje, né? O JF Vôlei, que enfrentou o Sada Cruzeiro, né? Placar de 3-1 para o Cruzeiro, mas deu trabalho, viu, para o atual campeão nacional e mundial, que é o Cruzeiro. A gente vai falar dessa partida e também daquela passada, né, na Superliga Masculina, a equipe que está bem, está em 8º lugar ainda na zona de classificação, e daqui a pouquinho a gente vai conversar mais sobre isso. Além disso, vamos falar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que chegou às quartas de final, né? Tem alguns confrontos que serão decididos hoje, mas alguns times que jogaram no final de semana já estão dentro das quartas de final. A gente vai falar, claro, também do mercado da bola, né? O vai e vem do futebol antes do início aí dos estaduais e também do Campeonato Brasileiro. E para você participar, mandar a sua pergunta, deixar também a sua opinião, 98410-9434, você envia a sua mensagem. Já estou aqui com o tablet do Arena na minha mão para poder ler a sua mensagem e exibir aqui, claro, a sua participação, tá bom? Vamos lá, deixa eu apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Estou tendo o prazer de receber aqui pela segunda vez no nosso programa o técnico do JF Vôlei, Henrique Furtado. Muito bom dia, bem-vindo e obrigado mais uma vez por atender o nosso convite. Não, imagina, cara, é sempre um prazer estar aqui falando com você e com todos os espectadores aí, telespectadores do Arena Alterosa. Para a gente começar o nosso bate-papo, Henrique, eu falei no destaque do nosso programa, a partida contra o Sada Cruzeiro, foi a última JF Vôlei, né, no final de semana. A partida aconteceu em Contagem. A gente tem algumas imagens dessa partida. Placar final, 3-1 para o Cruzeiro, atual campeão nacional, como eu disse, campeão mundial, né? E o JF Vôlei venceu o primeiro set, parcial de 25-17. E depois, 25-23, 25-23, placar apertado. E no último set, só que o Cruzeiro abriu um pouquinho mais de distância, né? Parcial de 25-15. Ou seja, apesar da derrota, né, como a gente conversava antes, me mostra uma evolução muito grande da equipe até agora na Superliga, né? É verdade, uma evolução grande, um grupo muito trabalhador que está fazendo um trabalho muito bacana. O jogo contra o Cruzeiro, sempre uma dificuldade enorme, jogadores de muita qualidade, e eu acredito que a gente pôde jogar durante 3 sets e meio, um voleibol de altíssimo nível. Os jogadores estão fazendo um trabalho realmente muito, muito bacana e a gente espera continuar firme em busca dos nossos objetivos, e eu tenho certeza que esse grupo é um grupo muito capaz de chegar longe. Ô Henrique, falando um pouco dos destaques dessa partida, individualmente o JF Vôlei também se destacou com o Renan, né, mais uma vez o maior pontuador da partida, com 19 pontos. O Renan tem feito bastante ponto na Superliga, está entre os primeiros aí? Está sempre entre os primeiros pontuadores da competição, um jogador que dispensa comentários, um grande jogador, uma grande referência para o nosso time. É um jogador que chama responsabilidade, uma referência no ataque, no bloqueio. Eu acredito que está fazendo uma ótima Superliga, está treinando bem. Eu acredito que é um dos jogadores com totais condições de chegar numa seleção brasileira aí novamente, porque já esteve nesse circuito de seleção de base, seleção adulta. Eu acho que está sendo muito bem observado por essas pessoas aí da seleção e tem feito um grande trabalho, como todos os times, todos do time. Eu acho que tanto os jogadores mais experientes como os jogadores mais jovens estão fazendo um grande trabalho e estão seguindo firme no objetivo que a gente tem. Claro que é sempre muito importante, né, a gente falar aqui da equipe do JF Vôlei, é uma equipe muito jovem, né? Tem um camarada como o Renan, que já tem essa rodagem, apesar da pouca idade também, é um jogador bem experiente em termos de você disse, né, da base que ele fez. Né? É importante para os outros atletas que estão começando agora, né, e encarando já uma Superliga, que é super difícil, contar com um jogador com a experiência do Renan. Né? Sem dúvida. Com a experiência dele, já passou por muita coisa na vida esportiva. O nosso levantador também, o Rodrigo Ribeiro, que vem fazendo uma competição muito boa, está jogando muito bem. O líbero Fábio Paes está muito sólido no passe, um jogador muito importante para o grupo também, assim como o ponteiro Ricardo, o Diego. Esses jogadores
que são os jogadores mais experientes, são muito jovens ainda, tem muito voleibol pela frente, mas são jogadores mais experientes e que contribuem muito com os jogadores mais jovens, que têm uma fome muito grande de vencer, de triunfar no voleibol brasileiro e que tem feito uma grande competição, né? Eu citei aqui os mais experientes, mas os mais jovens também estão jogando muita bola, o Felipe Ramel, ponteiro, Bruno, Rômulo, os centrais. Bruno vem fazendo partidas muito boas também, o Juan Mendes, o líbero que atua mais na defesa, que tem tocado em muitas bolas, tem feito um trabalho operário muito bom e também todos os jogadores que quando vêm do banco entram e dão uma contribuição importante. Acho que é um time muito coeso e que quer chegar longe junto. Aquela história, né? Individualmente, claro que é importante ter os destaques, mas não é o suficiente para uma boa campanha da equipe, que é o que tem feito, né? Ou seja, o coletivo tem se destacado bem. Apesar da derrota, Henrique, a gente vai falar um pouco da classificação agora. O JF Vôlei permaneceu com 16 pontos, né? Ainda na 8ª colocação da Superliga, ou seja, ainda está dentro da zona de classificação para os playoffs, né? É verdade, nós viemos aí de alguns jogos muito complicados contra as principais equipes do país, as equipes que estão lutando pelo título e conseguimos fazer bons jogos, não conseguimos diretamente pontuar, né? A gente queria permanecer na 6ª colocação, essa briga para ir cada vez mais para frente, mas é uma briga muito dura. E agora vem confrontos complicadíssimos, mas são os confrontos que no primeiro turno nós conseguimos vencer. Né? No próximo dia 28, aí, daqui a 2 semanas, a gente enfrenta o São Bernardo, que foi a nossa primeira vitória na competição. Então a gente vai enfrentar agora uma sequência grande que a gente espera brigar de igual para igual, buscar mais vitórias e atingir esse sonho de levar o nosso time para os playoffs. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco dessa maratona de viagens aí que o JF Vôlei enfrentou, né, nos últimos dias, e agora vai receber um leve descanso, né? Esses dias de descanso até encarar o próximo desafio na Superliga. Deixa eu aproveitar aqui, Henrique, ler algumas participações com a gente, aproveitar também já deixar um abraço para a rapaziada da torcida JF Fanáticos, né? Todo mundo tá ligado aqui na Arena Alterosa, acompanhando o nosso programa, acompanhando a participação do técnico Henrique Furtado. Olha só, deixa eu ler aqui algumas. Lá de Santa Rita de Jacutinga, tem gente acompanhando o nosso programa. É a Cleusa, tá deixando um abraço aqui pro Henrique, diz que sempre assiste o Arena Alterosa. Abraço para você, viu, Cleusa? Obrigado sempre pelo seu carinho. E meu parceiro Didico Caetano também não perde um Arena Alterosa, tá ligado mais uma vez, deixando um bom dia para todo mundo. Aqui, ó, tem gente do Bar participando com a gente, deixando o oi, esqueceu só de colocar o nome, né? Deixa eu ver aqui mais quem. O Vitor tá deixando o seu bom dia e tá falando que tá assistindo o programa também. Depois manda para mim só de onde você nos assiste, viu, Vitor? Um abraço para você e obrigado também pela sua audiência. Para você participar é simples, basta mandar a sua mensagem 98410-9434. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o vôlei. Na semana passada a gente exibiu a reportagem da saída do Bernardinho da seleção brasileira, né? Pelo menos como técnico, após 16 anos aí, uma carreira, né, de sucesso na seleção brasileira. O Bernardinho não é mais o técnico da seleção. A gente vai falar um pouco dessa troca, né? Sai o Bernardinho, quem entra, né? Quem sai junto com o Bernardinho. Enfim, a gente está rodando algumas imagens aí. Daqui a pouquinho vou aproveitar, claro, que o Henrique está aqui, para a gente poder comentar um pouco qual a expectativa também do torcedor, que acompanhou uma geração super vitoriosa com o Bernardinho e agora sem ele, como que fica, né? A expectativa do torcedor para uma seleção que sempre traz muitas medalhas para nós brasileiros. Só que antes, olha só, o final de semana foi de Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Né? Vamos mudar o assunto do vôlei e vamos para o futebol agora, daqui a pouquinho a gente volta para o vôlei. 8ª de final da Copa São Paulo, né? Já está definida as quartas de final, restam apenas 2 equipes para poder fechar, né? Que são o seguinte, o confronto entre Corinthians e Inter, né? Que vai definir quem enfrenta o Flamengo, e também o confronto entre Juventude e Bragantino, para ver quem enfrenta o Juventus. A gente vai ver agora os gols das 8ª de final na tela do Arena Alterosa. O clássico foi disputado em Osasco. O Mengão saiu na frente com um belo gol. Jean Lucas bateu rasteirinho no cantinho. Depois do escanteio, Tonhão subiu para empatar o jogo para o Cruzeiro. A partida encaminhava para os pênaltis, mas Vinícius Júnior, nos acréscimos, marcou de peito e classificou o atual campeão Flamengo para as quartas de final. O rival do time carioca sai do jogo entre Corinthians e Internacional. Na rua Javari lotada, o Juventus bateu o Avaí com um golaço. Depois do cruzamento de Nicolas, Denner pegou de primeira e classificou o time da Moca para as quartas de final. O Juventus aguarda agora o vencedor de Bragantino e Juventude.
Muito bem, então, e os gols, né, das oitavas de final, muito time grande caindo, né? Nas quartas de final a gente vê alguns nomes nas equipes menores e que têm chegado bem na Copa São Paulo e aproveitado essa vitrine também, né? Que daqui a pouco a garotada já está aí disputando uma vaga na equipe de cima, né? Na equipe profissional. Então, dando a passada mais uma vez nos confrontos, olha só, Botafogo e Batatais, né, esse confronto já está definido, das quartas de final. O Paulista enfrenta a equipe da Chapecoense, né? Bom ver a divisão de base da Chapecoense representando bem também esse novo elenco, né, que está sendo formado na equipe de cima, depois daquela tragédia, enfim. Acho que faz bem para todo mundo poder ver a equipe dessa volta por cima, né? E vai enfrentar a equipe do Paulista, que tem jogado muito bem até agora, ou seja, vai ser um confronto bom de se ver. Além disso, o Flamengo, como vocês viram, venceu a equipe do Cruzeiro, está classificado, só está dependendo agora do confronto entre Corinthians e Inter, e o Juventus também venceu, já passou, vai enfrentar o Juventude ou o Bragantino. E claro, né, a gente vai atualizando você na página também do Arena Alterosa na internet, facebook.com/arenaalterosa JF, tudo sobre a Copa São Paulo de futebol júnior. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar uma paradinha no nosso programa, daqui a pouco a gente volta falando mais de JF Vôlei. Próximo confronto, né, vamos falar um pouco também da Copa Brasil, né, o JF Vôlei que enfrentou o SESI, a gente vai dar uma passada na Copa Brasil e, além disso, comentar bastante sobre essa saída do Bernardinho. E eu aproveito para ler daqui a pouco mais participações aqui com a gente no Arena Alterosa, que dá uma paradinha, mas daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, já de volta com a Arena Alterosa, conforme prometido, vamos fazer o seguinte agora. Antes de a gente comentar sobre a saída do Bernardinho, né, vamos aproveitar que a gente foi para esse bloco agora, no último bloco, né, falando de futebol. O Tupi apresentou alguns reforços, né, na última semana, inclusive fez o primeiro jogo treino, né, um jogo amistoso contra o Núcleo Esportivo de São João do Nepomuceno e venceu bem, goleou, né, fez 5 gols na equipe são joanense, ou seja, o primeiro teste com êxito. Né, vamos ver o segundo agora contra o Bangu no próximo final de semana. A gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista do atacante Carlos Júnior, Faísca, né, conhece bem o futebol mineiro, chega para reforçar o Tupi junto com o atacante Juan Tedes. A gente acompanhou um pouquinho da última coletiva, da apresentação do Carlos Júnior, né, que fala um pouco da sua rodagem, da expectativa que chega para o Tupi e o que o torcedor pode esperar do Carlos Júnior, que chega como reforço para o setor ofensivo. Vamos ouvir. O objetivo é ajudar todo mundo. Eu acho que vai fazer a diferença nesse clube é o grupo, né, cara? Acho que o grupo tá trabalhando muito e todos, né? O Fabinho, como dirigente, tá ajudando muito a gente, a presidente Miriam, em todas as reuniões, tudo que foi conversado foi sobre isso, para o grupo prevalecer, né? O time não tem nenhuma estrela, mas tenho certeza que vai ser uma equipe muito aguerrida, do começo ao fim. A gente espera fazer um grande trabalho nesse Campeonato Mineiro. Bom, o Carlos Júnior chegou junto com o Juan Tedes, que é um atacante novo, né, tem só 19 anos e fez a base toda no Cruzeiro também, um bom atacante, né? Apesar da pouca idade, ou seja, o Tupi já tem pelo menos aí 5 nomes no ataque para poder revezar, né, durante o Campeonato Mineiro e também para o Campeonato Brasileiro da Série C. Vamos retornar para o vôlei agora. Deixa eu aproveitar aqui o técnico Henrique Furtado que está aqui comigo. Henrique, vamos comentar um pouco da saída do Bernardinho. Na semana passada, a gente exibiu a reportagem, né, da saída dele. Claro que para alguns torcedores, surpresa, né? Pelo menos a turma aí da minha geração nunca viu um outro técnico na seleção brasileira a não ser o Bernardinho, né? Um técnico super vitorioso. E após 16 anos, deixa a seleção brasileira, novos desafios agora, né? Uns falam que vai ficar na coordenação, mas pelo menos a última entrevista que eu vi ele não confirmou, falou que vai estar em toque como torcedor. Como que fica agora a expectativa do torcedor, né, que acompanha a seleção de vôlei? Sai um técnico super vitorioso, entra agora o Renan, né, que era diretor das seleções da Confederação, e a expectativa até mesmo do Bernardinho era o auxiliar, que acompanhou ele durante muito tempo, que é o Rubinho, né? Acabou não concluindo. É verdade, é um treinador que sem dúvida nenhuma vai fazer falta, um ícone, para uma referência, né, no mundo todo, um grande treinador. Eu acredito que o voleibol brasileiro tem grandes jogadores, tem jogadores muito talentosos e que precisam ser realmente bem dirigidos para que os resultados eles continuem aparecendo. Não? O Bernardinho é um cara que dispensa comentários, estava preparando aí o seu assistente que era um cara que conhecia muito bem a rotina da seleção, um cara muito capacitado, um treinador muito capacitado, que é o Rubinho, que conhece os jogadores do mundo inteiro e conhecia bem esses jogadores e que não foi o escolhido, né? Eu acho que
algumas coisas eram ventiladas aí, o Rubinho era um cara que a gente escutava falar, né? Hoje, para mim, o melhor treinador de todos, o Marcelo Mendes, um grande amigo, sim, mas um treinador que ganhou tudo, né? No mundo globalizado, não tem mais essa de um treinador estrangeiro não assumir um país, a gente vê no mundo todo várias seleções, um treinador francês há pouco tempo dirigiu uma seleção polonesa. Isso acontece muito no mundo inteiro, treinadores de outra nacionalidade, eu acho que tem que valer a competência, né? O Marcelo Mendes é um cara muito competente, poderia ser um dos escolhidos também, assim como o Rubinho, que é um cara que estava dentro do processo. Surpreende um pouco uma pessoa ser escolhida que não estava nas quadras, não? Uma pessoa que estava como um dirigente. Fica muito no bastidor, né? Mas assim, a gente torce para o sucesso da seleção, a gente conhece os jogadores, a gente espera que esses jogadores possam continuar comemorando muitas conquistas, né? E a gente torce para que a coisa dê certo, mas realmente pegou a todos de surpresa, uma seleção das maiores vitoriosas do esporte brasileiro e que realmente surpreendeu. Vamos ver como vai ser. É raro quando o técnico, né, começa a fazer com que a equipe crie não o personagem, né, mas o perfil do treinador. A seleção brasileira, a gente comentava no programa passado, é muito isso, né, da vibração do Bernardinho, enfim, a confiança que o torcedor tem nele, né, sabe que o time é comandado pelo Bernardinho, fica tranquilo, apesar de que nos últimos anos o voleibol se tornou muito mais competitivo. Quando a gente fala de seleção, né, não tem aquele favoritismo tão grande em relação às outras seleções, né? A gente viu isso na Olimpíada, né? E aí sai o Bernardinho. Claro que o torcedor ainda fica com aquele pouquinho de desconfiança, né? Será que vai dar certo? Ainda mais que entra o Renan, que é um nome assim que o torcedor não acompanha muito o trabalho, não sabe o que ele já fez pelo voleibol, né? O torcedor que acompanha pelo menos essa nova geração. Não fica esse pouquinho de desconfiança? Um pouco. O Renan era um jogador muito talentoso, né? Era um cara que dentro de quadra trabalhava muito bem, fora de quadra também na parte administrativa. Depois, como treinador, trabalhou em alguns clubes, mas já estava aí há 8 anos sem comandar uma equipe. É realmente uma decisão diferente, né, do que o torcedor esperava, do que todos esperavam. Só que vamos ver como a coisa vai acontecer. É importante que o voleibol brasileiro continue sendo vencedor, continue no topo e vamos ver como tudo vai acontecendo. Tá certo. Henrique, aproveitar e falar um pouquinho da Copa Brasil. Né, a gente, na última coletiva, né, que o JF Vôlei foi, a imprensa esteve, a gente comentou bastante sobre uma programação, quer dizer, uma competição que não estava tanto assim na programação do JF Vôlei, né, e acabou que conseguiu a classificação, enfrentou o SESI, né, que para o torcedor que não acompanhou um pouco da competição, como foi? Conta um pouquinho pra gente. É verdade, foi a segunda vez na sua história que o JF Vôlei conseguiu a classificação para a Copa do Brasil, um torneio que reúne os melhores colocados do primeiro turno da Superliga. Então foi um sinal muito bom. Que claro. A gente estava, terminou em sexto, né? Exatamente. Estávamos aí boa parte do primeiro turno, sempre precisando de classificação dos playoffs. Então fomos coroados aí com a classificação para a Copa do Brasil, que é um torneio duríssimo. E já um jogo eliminatório, né, que nós enfrentamos o SESI. O SESI fez uma partida brilhante, jogou muito bem, principalmente no saque, fez coisas incríveis. E nós jogamos bem também, enfrentamos, mas foi difícil vencer. E eles conseguiram a classificação aí entre os 4 melhores. Essa semana vão ter a semifinal e a final aí da Copa do Brasil na cidade de Campinas. Eu acho que foi um sinal muito bom. Apesar de uma derrota, foi um sinal muito bom. Um time que um dia quer ser um time grande, como nós imaginamos um dia chegar aí, fazer com que o projeto evolua, fazer o projeto crescer. É importante acostumar com esse tipo de jogo, a estar lá na frente, a brigar com esses grandes. Eu acho que dia a dia nós estamos nesse caminho. Quando a gente fala assim que não estava na programação, pelo menos no início da Superliga, né, que criou-se toda aquela expectativa, né, do JF Vôlei na temporada passada, brigou para não cair, aí fecha a parceria com o Cruzeiro, né, você chega, jogadores novos, comissão nova, enfim, aí é claro que a gente fica esperando para ver o que vai acontecer, né, e aí de acordo com o que o primeiro turno foi terminando, a gente viu que a equipe tinha uma outra cara, né? Um outro perfil, brigando de igual a igual com uma equipe grande, e aí termina em sexto lugar, que garante essa classificação para a Copa do Brasil. Por isso a gente fala que não estava na programação, mas é verdade, quando a competição começou a se desenvolver, a gente já viu que dava para encaixar, né? É verdade, eu acho que um grupo de jogadores com muitas ambições, uma diretoria que se esforça muito
e uma comissão técnica enxuta, porém muito trabalhadora. Meu assistente, o Rodrigo Fonteal, o preparador físico, o Júlio Lanzelotti, o Lucas, fisioterapeuta. Nós somos 4 profissionais que estamos trabalhando muito para tentar deixar a nossa contribuição, né? Faço um agradecimento a essas pessoas, porque são pessoas que abrem mão de muita coisa para se dedicar integralmente ao JF Vôlei e estão lutando muito para que esse projeto chegue longe. Então é um esforço de todo mundo, da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica. Estamos nos dedicando muito para quem sabe, levar esse projeto a um lugar que ele ainda não esteve. Beleza. Ô Henrique, daqui a pouquinho eu vou ler um recadinho que tá para você aqui, só que antes disso, vamos voltar, a gente fica nesse ping-pong, né, do voleibol pro futebol. Vamos fazer essa tabelinha, a gente volta pro futebol agora rapidinho, para falar sobre o mercado da bola. Conforme prometido no início do programa, a gente falou do vai e vem, e o Corinthians está querendo um atacante que todo mundo conhece, Didier Drogba, né, um nome super importante do futebol mundial, e claro que se vier pode ser um excelente reforço, né? Vamos ver como está a expectativa, o torcedor pode mesmo confiar nesse interesse do Corinthians, no Didier Drogba? A gente vê agora, na tela do Arena. Para convencer o craque marfinense a jogar no Brasil, o Timão pediu para Ronaldo Fenômeno ligar para o atacante. Drogba, de 38 anos, estava atuando na Liga Norte-Americana de Futebol pelo Montreal Impact. A expectativa do Corinthians é receber uma resposta positiva nesta segunda-feira. Só que Drogba também está negociando com o Olympique de Marseille. Mas a torcida do Olympique protestou contra a possível volta. Durante o jogo contra o Mônaco, os torcedores estenderam faixas, chamando Drogba de chorão, mercenário e mandando ele voltar para a China. A situação tá complicada, né? Vamos ver se vem mesmo ou não. Será que o torcedor do Corinthians quer? Né? Vamos ver como que fica o desenrolar agora do mercado da bola aí nos times, né, brasileiros. Olha só, tô lendo aqui alguns recados, só que antes eu tenho um recadinho bem especial aqui pro técnico Henrique Furtado. A gente continua falando de futebol, né? Já falamos da Copinha. E agora, ainda sobre os novos contratos, enfim, quem chega e quem vai, o volante Rômulo, que chegou para reforçar o Flamengo. O torcedor que não tá lembrado dele vai lembrar agora, vendo essa matéria. A torcida do Flamengo fez festa no aeroporto para o volante Rômulo, terceiro reforço da temporada. O jogador estava no Spartak de Moscou e seguiu para o Ninho do Urubu, onde realizou exames e foi apresentado aos novos companheiros de clube. Então tá aí, né? Mais um reforço agora para o Flamengo, que pelo menos no papel é uma das equipes favoritas aí para a próxima temporada, né? Para o Campeonato Brasileiro deste ano. Reforço, um elenco muito forte. Vamos ver como sai dentro de campo, né? Os primeiros testes começam pelo estadual. Bom, voltando para o voleibol agora. Tô aqui com um recado bem importante, ô Henrique, bem interessante, do Paulinho, né? O Paulinho fala aqui: sou de Juiz de Fora, moro no bairro São Pedro, estou aqui vendo o cara que para mim é um mestre. Henrique Furtado, obrigado por todos os seus ensinamentos, grande técnico que conheci. Paulinho, tá lembrado dele? Paulinho é um personagem, uma pessoa muito especial para nós, para mim e para todos nós no nosso dia a dia, um torcedor fanático pelo clube, pelo time que está sempre acompanhando, sempre nos ajudando, gosta muito do vôlei e nós gostamos muito dele também, de toda a nossa torcida, que a cada jogo tem nos ajudado mais e estamos muito, muito satisfeitos e contentes de estar com essas pessoas próximas a nós. Legal. Você falou comigo aqui, eu tô um pouco rouco, ainda bem que eu melhorei para poder vir no programa. Então, um recado aqui falando justamente disso, Henrique. Ó, Fernando, bom dia, o programa está muito bom. Pergunta para o Henrique Furtado que vibração era aquela no jogo de sábado, muito contagiante. É o Ronaldo aqui de Juiz de Fora. No jogo como esse não tem como eu vibrar, né, Henrique? É um jogo especial contra o maior time do mundo, né? Eu acho importante em alguns momentos, em alguns confrontos, tá jogando o tempo inteiro junto com os jogadores. São jogadores que são muito motivados, eles estão aí preparados para enfrentar qualquer time de igual para igual. Eu acho que em alguns jogos é importante estar junto deles e mostrar o tempo inteiro o que é possível, tentando dar solução para os problemas que aparecem na partida. É importante estar junto deles, é uma alegria para mim estar junto a esses jogadores. Legal. Ô Henrique, ainda dando um destaque para o último jogo do JF Vôlei contra o Sada Cruzeiro, só para a gente ter uma noção, né? A gente fala assim, pô, o JF Vôlei perdeu, né? Mas da potência que é o Sada Cruzeiro, até agora em toda a Superliga, foi o quarto set que a equipe perdeu, né? O quarto set, não é nem uma partida, o quarto set. Ou seja, a gente falou da evolução do JF Vôlei, né? A gente falou dos destaques individuais. E aí entra ainda mais em evidência quando a gente reforça o adversário que enfrentou no final de semana, né?
4 verdade. sets, perder em toda a Superliga, realmente É mostra a força do verdade. estado do Cruzeiro. Em Né? todos os jogos, a equipe vem... O treinador vai mesclando a equipe, um treinador muito capacitado, e tem jogadores jovens no banco de reserva que ele vai dando essa rodagem para todos os jogadores, e foi um jogo que eles jogaram com força máxima. Né? Equipe completa, é realmente muito difícil encarar esses jogadores aí que estão, assim como esse treinador, essa comissão técnica, essas pessoas, elas estão se tornando lendas aí, referências, né? Já são referências há muito tempo no voleibol brasileiro, e jogamos contra o time completo, contra o time que nos últimos anos encantou o mundo. Então foi uma partida muito digna, e vamos seguir em frente de fazer outras grandes partidas e chegar longe. Nosso tempo acabou. Agradeço você mais uma vez pela Obrigado, parceria, Fernando. sucesso, tá? Muita Alegria. sorte agora nesse retorno aí da Superliga. Conto com você mais vezes aqui no programa. Henrique, obrigado. boa semana pra você. Pessoal de casa, a gente vai ficando por aqui. Só lembrando que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, a partir das 11 da manhã, com mais um Arena Alterosa. A gente volta falando tudo pra você, claro, sobre o nosso esporte regional e também na internet, na página do Facebook. Você confere tudo sobre o Arena Alterosa. Grande abraço, uma boa semana. Valeu! Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.